Querendo entender o ser humano, né? O ser humano é inexplicável. O ser humano é inexplicável. Não tem explicação para explicar um ser humano, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque o ser humano, ele é uma obra. Ele é uma obra que só Deus entende, né? Só Deus entende o ser humano. Muitas das vezes o ser humano, ele se queixa de tudo, ele reclama. O ser humano, se tá sol, ele reclama. Se tá chuva, ele reclama. Se tá quente, ele reclama. Se tá frio, ele reclama. Se tem comida em casa, reclama. Se não tem, reclama. O ser humano, ele é inexplicável, cara. Eu não sei nem explicar o quanto o ser humano, ele é reclamão. Reclama demais. Se tem dinheiro, reclama. Se não tem, reclama. Se trabalha, reclama. Se não trabalha, reclama. Entendeu? Se tá na bênção, reclama. Se não tá na bênção, reclama. Então o ser humano, ele é muito reclamão, velho. É muito, muito, muito reclamão. E eu vou dizer, Deus, ele prepara tanta coisa boa pro ser humano. Deus, ele faz tantas coisas maravilhosas pro ser humano. Mas Deus, ele pede que a gente tenha paciência. Deus, ele pede que todo ser humano seja paciente. Lá em, se eu não me engano, tem uma passagem na Bíblia. O salmista Davi, parece que é em Salmo, o salmista Davi, é o Salmos 40. O salmista Davi, ele foi paciente. E ele exempla que todo ser humano seja paciente, esperar em Deus. Aí muitas das vezes, o ser humano passa por situações difíceis. Aí começa a chorar, se questionar. Aí diz, ai meu Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga, por que eu tô passando por isso, por que eu tô passando por aquilo? Mas não sabe que foi ele mesmo que causou aquilo, foi ele mesmo que procurou aquilo. Então o ser humano, ele é muito reclamão, reclama de tudo, reclama até das próprias escolhas. O ser humano reclama até das próprias escolhas. Se Deus, ele quer que todo ser humano seja paciente, espera pacientemente em Deus. Se o ser humano, ele é impaciente para comprar um carro, Deus pede paciência. Tenha paciência que eu vou lhe dar um carro novo. Entendeu? Deus, ele quer que todos sejam pacientes para poder realizar aquilo que você deseja. Mas o ser humano quer tudo da vontade dele. Ah, não, eu vou querer esse e é esse, eu quero porque eu quero. Aí quando começa a dar defeito, aí começa, porque tudo tá dando errado. Tudo tá dando errado, eu não consigo mais, eu não vou viver mais, eu não vivo mais, enfim. Aí pede uma namorada a Deus, né? Aí Deus começa a preparar. Aí ele não tem paciência, não espera. Aí Deus vai lá, continua preparando ela para ele, continua preparando ele para ela. Ele pega, por não ter paciência e desobediência, vai lá e, eu vou, é a minha aquela e vou arrumar aquela. Daqui a pouco se decepciona, começa a chorar e se perguntar a Deus por que aquilo não foi para ele e deu errado. Por que Deus não enxerga ele e enxerga outras pessoas? Por que aquela pessoa vive bem e por que ele não vive bem? Porque a outra pessoa foi paciente e ele não foi. É aí que está o problema. O ser humano, ele reclama demais, o ser humano, ele murmura demais. O ser humano, tudo reclama. Se Deus dá, reclama. Se ele escolhe por conta própria, reclama. Então, só Deus é que vai entender o ser humano. Por isso eu digo, o ser humano é algo inexplicável. Eu não sei explicar um ser humano, não tem explicação para definir um ser humano. Eu não tenho explicação para dizer assim, o ser humano, ele é muito agradecido. Não tem como, não tem nem palavra para dizer isso. É sem palavra. Eu não sei explicar, eu falo muito errado e eu não sei, não conheço de nada, eu sou inocente nessa questão. Então, se vocês conhecem, se vocês acham que o ser humano é muito reclamão, muito mal agradecido,